programa Gestão Eficaz de hoje, nós vamos falar sobre imagem, sobre como vemos o mundo à nossa volta, sobre a percepção que as outras pessoas têm a nosso respeito, entre outras várias questões. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o consultor e professor José Antônio Rosa. Olá, bem-vindo ao programa. Olá, é um prazer. José Antônio Rosa é graduado em jornalismo, possui mestrado em administração e doutorado em ciências da comunicação. É consultor de empresas e profissionais, autor e professor. Eu queria começar com a questão falando sobre essas dimensões entre o ser e o parecer. Como as pessoas lidam com essas questões? As pessoas muitas vezes lidam mal. Às vezes o indivíduo é bastante competente, ele é sério, é compenetrado no trabalho, ele faz seu trabalho bem e não se preocupa em parecer competente, parecer sério, parecer honesto e parecer compenetrado no trabalho. Então muitas vezes ele transmite uma imagem que não o ajuda a crescer suficientemente na vida. E pior que isso, não o ajuda a ser mais eficiente. Porque se você tiver a imagem certa, as pessoas confiam mais em você e você se torna mais eficiente em função disso. Então devemos estar preocupados com o que as pessoas pensam sobre nós. Sim, porque muita gente pensa que a imagem boa é uma mera perfumaria. Não, é uma necessidade da vida social. Você desenvolver uma imagem de competência e profissionalismo para você atuar na vida. O médico que não parece médico, ele causa desconfiança, não é verdade? Então, se ele causa desconfiança, as pessoas serão relutantes em seguir as prescrições que ele dá. Então, cuidar da imagem não é uma coisa de perfumaria, é uma coisa de eficiência. As pessoas buscam parecer o que hoje em dia? O que as pessoas querem demonstrar? Quais são as principais qualidades que as pessoas buscam demonstrar às outras pessoas? Na verdade também existe esse lado das pessoas quererem mostrar-se. Né? Uma sociedade em que aparecer é algo importante, as pessoas confundem fama com credibilidade. E elas acham que aparecer é necessário para elas serem felizes. Não é bem aí, não é verdade? Então, o querer parecer que você tem mais status do que na verdade tem, que você tem mais competência do que na verdade tem, tudo isso é errado também. Eu me lembro de um trecho do Sócrates, em que ele dizia o seguinte: se você não é um bom flautista, não tente parecer um bom flautista, porque senão na hora que você tocar, você terá dois problemas. Primeiro, as pessoas verão que você não é um bom flautista, segundo, elas vão concluir que você é um charlatão que ficava enrolando. Não é verdade? Então acho que assim, que as pessoas têm que buscar o parecer certo, uma imagem certa, uma imagem adequada para as suas funções, o trabalho, as realizações sociais, né? Mas nada de aparecer como alguém importante, como alguém cheio de status, quando isso não vai ter relevância nenhuma. Até porque a mentira tem perna curta, né? Uma hora a verdade aparece. Ele vai tocar a flauta e vão ver que ele não é bom flautista. Então a felicidade, o sucesso estão relacionados diretamente com essa noção do que somos e do que desejamos parecer para as outras pessoas? Sim, porque nós vivemos felizes no meio dos outros. Né? Não há possibilidade de eu viver feliz sozinho porque eu moro em sociedade. Então eu preciso das outras pessoas. Na verdade, um estudo aprofundado que já foi feito sobre o sucesso nos Estados Unidos, mas possivelmente a mesma coisa aqui, concluiu o seguinte: a porcentagem das pessoas que tiveram ajuda para atingir o sucesso foi de apenas 100%. Ou seja, todo mundo teve ajuda. Então, na verdade, nós precisamos dos outros. Nós só atingimos o sucesso por meio da ajuda de outros. Com isso, nós precisamos apresentar a imagem adequada para essas pessoas, criar relacionamentos verdadeiros, bons, duradouros para a vida, né? E atender expectativas legítimas e boas das outras pessoas. Agora, a imagem também está relacionada com o desenvolvimento, o autodesenvolvimento da pessoa. E esse autodesenvolvimento provém muitas vezes do aprendizado. Qual a relação do autodesenvolvimento, do aprendizado e quais seriam as condições ideais para o aprendizado? Aprender é necessário para você resolver seus problemas da vida. A função do conhecimento é resolver problemas de qualquer natureza. O problema pode ser a busca de um emprego, pode ser a melhoria, a promoção, pode ser enfim, realizações. Então aprender é necessário. E aprender é uma coisa que nós precisamos aprender a aprender.
porque muitas vezes a sociedade nos trava ao longo do processo de desenvolvimento, de tal maneira que nós vamos deixando de lado a capacidade de aprender. Quando você lida com a criança, ela está aberta, humilde, fácil, não é? Agora, à medida que vamos ficando adultos, nós vamos nos prendendo e nos agarrando a certas malas pesadas que não têm validade nenhuma e só serve para nos atrapalhar. Às vezes até a vergonha de transparecer que não sabe, né? Não é verdade? Então aí, neste momento, o indivíduo parou de aprender, né? Se a arrogância está tomando conta, se as emoções estão tomando conta, se ele quer projetar uma imagem de competência além daquilo que ele é na verdade, ele começou a desaprender. Nós precisamos retomar esse processo de aprender, né? Aprender para resolver meus problemas e atingir duas metas apenas. Conseguir ser útil na face da Terra e conseguir viver feliz. São dois grandes desafios, né? Ser útil quer dizer você ser empregável, você ter uma estabilidade nas suas relações financeiras com os outros até, né? Então é ser útil e ser feliz. Como é possível enxergar as outras pessoas, enxergar o mundo onde nós vivemos de uma forma adequada? Quais são os óculos ideais para enxergar? Eu acho que aí começa tudo. A minha maneira de ver o mundo altera meu quadro emocional e altera a minha forma de agir. Então, muitas vezes, eu vejo o mundo de uma maneira errada, daí eu ajo de uma maneira errada, e aí eu vou colher resultados errados. Por exemplo, se eu vejo outro ser humano como um inimigo, eu vou desenvolver sentimentos de ira e de medo, eu vou agir com ira e medo, eu vou atingir resultados ruins, eu vou confirmar a ideia de que ele era meu inimigo. Né? Então é uma coisa que se chama profecia autorrealizável. Você nunca deve ver o outro ser humano como inimigo, como difícil, como complicado. Né? Ele é o seu desafio. Ser líder é conquistar a adesão espontânea. Então nós precisamos olhar o outro de tal maneira que eu consiga interagir bem com ele e de tal modo que eu atinja meus objetivos, facilitando que ele atinja os dele também. Isso é bem importante. Essa é a única a relação boa, em que ele ganha e eu ganho também. Existem pessoas que são mais otimistas, outras pessoas são mais pessimistas. Isso influencia muito também nessa busca pela criação da imagem, pelo fortalecimento, pela formação da imagem? Muito, porque se a pessoa tem uma visão alegre, tem uma visão otimista, tem uma visão de paz, alegre, enfim, ela se torna agradável, ela é atraente. Então, sendo atraente, ela é elegível. As pessoas preferem oferecer oportunidades para as outras pessoas que são mais interessantes. Né? Se a pessoa é triste, para baixo, ela vai se prejudicar do ponto de vista de realização pessoal. Ela não vai atingir metas profissionais e não vai atingir metas sociais. Então, quando eu me defronto com alguém que tem dificuldade com as emoções e que tem uma visão negativa do mundo, ou uma visão negativa do outro ser humano, ou uma visão negativa de si mesmo, eu literalmente aconselho terapia. Porque a vida é uma só. Não dá para ensaiar, Não dá para ensaiar. Então eu quero realizar minhas coisas. Eu não posso voltar atrás. Então cuide disso rápido. Faça terapia. A pessoa às vezes não vai fazer terapia por causa daquilo que nós falamos, a arrogância. Não, eu não preciso disso. Isso aí é coisa de louco. Isso aí não é nada disso. Terapia, quem faz terapia é a pessoa que quer buscar o autodesenvolvimento. Então, se o indivíduo tem um quadro emocional para baixo, ele precisa de terapia. Né? Terapia não necessariamente de resolver problemas de neurose ou psicose, mas de ajudar o autodesenvolvimento dele. Muitas pessoas precisam e nem se dão conta disso. Nem se dão conta. Nós vamos voltar a falar sobre essa questão da imagem, do autodesenvolvimento, mas daqui a pouquinho vamos fazer um pequeno intervalo. Você que está nos assistindo, não saia daí, nós voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal.
Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando hoje com o José Antônio Rosa, consultor sobre imagem. José Antônio, já falamos sobre autoconhecimento. Nesse sentido, eu queria saber a importância do sentir, pensar e agir. Na verdade, muitas vezes a pessoa desenvolve o lado cognitivo, só pensamento, só forma de pensar aquilo que está nos livros, ele aprende técnicas, etc, etc. Só que fica incompleto, porque o ser humano não é separado o pensar do sentir do agir. Então, o verdadeiro aprendizado envolve as 3 dimensões. Eu sei que eu não devo jogar lixo na rua, mas tem gente que joga. Sabe que é falta de educação, sabe que conspira contra a imagem dele, e entretanto joga. Ele espera que seja invisível, né? Que ele jogue e ninguém veja, né? Então, ele desenvolveu o conceito, mas não desenvolveu os sentimentos adequados, nem o comportamento adequado. Então, eu só posso dizer que eu efetivamente aprendi, que eu me desenvolvi, quando eu desenvolvo pensamentos corretos, sentimentos corretos e comportamentos corretos. E isso é difícil, porque muitas vezes eu dou seminários para médico, não é? Fiz muitos seminários para grupos de médicos. E eu começava dizendo o seguinte: fui ao médico ontem, e ele dizia que o ideal seria que eu levantasse de manhã, mais cedo, tomasse um bom café da manhã, porque é bom para a qualidade de vida, né? E aqui, todo mundo tomou um bom café da manhã? Aí muitos já riem, porque sai de casa correndo, né? Então, ele é médico e não necessariamente pratica as boas condições, as boas práticas, né, digamos assim, de qualidade de vida. Isso é bem comum, né? É muito comum. Então, você sabe que precisa fazer ginástica, todo mundo sabe. Mas até a pessoa desenvolver atitudes adequadas e o comportamento adequado, às vezes demora, e às vezes nunca chega lá, né? E o Aristóteles disse o seguinte: nós somos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência não é dom, é um hábito. Eu adquiro o hábito de ser simpático, eu adquiro o hábito de ser organizado, eu adquiro o hábito de ser uma pessoa, né, receptiva, eu me torno naquilo. José Antônio, eu queria ver a tua opinião em relação às redes sociais. Nos últimos anos, com esse boom de redes sociais no Brasil e no resto do mundo, as pessoas estão criando formas de modificar ou até de passar uma imagem que muitas vezes não é verdadeira. Nem todo mundo é tão bem-sucedido, tão bonito quanto nas redes sociais. Qual a tua opinião sobre esse assunto? As interações digitais oferecem uma mídia a mais, né? E esta mídia, muitas vezes, as pessoas confundem aquilo com as verdadeiras relações. O que é importante é a relação de fato, né? Agora, a mídia não faz mal nenhum se ela for bem usada. Agora, a pessoa que usa a mídia como uma técnica desprovida de outras coisas e que começa a tentar, por meio da mídia, fazer imagem falsa, né, não vai atingir nenhuma finalidade prática. Então, a história de as pessoas querer se apresentar de maneira diferente daquilo que elas, na verdade, são, para melhor, né, eu acho que até que conspira contra elas, porque a intuição capta no ar as coisas. As pessoas veem além da aparência, né? Qual que é a relação da liderança com a imagem? Existe uma relação entre os dois conceitos? Existem também, nas suas obras, você afirma os 10 compromissos da liderança. Eu queria saber quais são esses 10 compromissos. Na verdade, assim, o líder, ele é aquele que propicia o desenvolvimento do grupo para a realização de objetivos. Ele conquista a adesão espontânea. Para isso, ele precisa desenvolver a imagem adequada e o comportamento adequado, né? Ele tem de ser efetivamente um líder e ele tem de parecer líder, porque a comunicação é um instrumento privilegiado da liderança. A gente diz assim que a comunicação não só descreve a realidade, mas ela cria a realidade, né? Uma coisa tão concreta quanto uma cadeira, quanto um objeto qualquer, é a amizade,
a cultura empresarial, não é? E essas coisas são todas frutos da comunicação. Então a comunicação cria a realidade. Então o líder, ele precisa manusear a comunicação adequadamente, seja para ele vender bem, entre aspas, as metas legítimas do grupo, seja para ele mostrar a sua legitimidade e seja para ele dar o suporte adequado para que os outros se desenvolvam. Então a liderança e comunicação estão atreladas inextricavelmente. Como que a comunicação interpessoal interfere nessa formação, nessa construção da imagem, tanto de empresas quanto de pessoas? Na verdade, começa formando a autoimagem, né? Um pai ajuda a formar o filho a formar a sua autoimagem, por meio das interações. Aí se formam as autoimagens e as imagens relacionais, não é verdade? E aí vai criando uma imagem de grupo também. Então, a comunicação interpessoal é por meio da persuasão, né? Por meio da informação. A comunicação tem 4 finalidades principais. Informar, para a criança, não põe o dedo lá que dá choque. Uma informação, né? Formar e integrar. Fazer com que as pessoas partilhem significados comuns e elas tenham comunhão, né? Algo em comum. Então, nessas 4 funções, a liderança age para que crie uma equipe vencedora, uma equipe verdadeira, uma equipe que dá certo. E eu não me refiro apenas ao mundo corporativo, ao mundo empresarial. A gente se refere ao mundo da família. Porque um pai, ele não só tem, não só é desejável, como ele tem obrigação de liderar os filhos. José Antônio, ainda falando nessas questões dos relacionamentos entre pessoas, existe um conceito que é o conceito da inteligência social. Eu queria que você explicasse melhor esse conceito para nós. É um conceito antigo, que vem já do início do século XX. Se percebe o seguinte: não basta que o indivíduo tenha a tal de inteligência abstrata numérica, né? Mas percebe-se que para viver em sociedade, para atingir o sucesso, ele precisa das outras pessoas. Como ele precisa das outras pessoas, a sua capacidade de interagir positivamente com os outros é que vai fazer a maior diferença. Então a inteligência social, atrelada à inteligência emocional, né, que são quase sinônimos, é que vai fazer maior diferença no decorrer da vida. Salvo aquelas pessoas que são muito geniais, muito inteligentes, e que aí não há nada que segure. Né? Por exemplo, vamos falar um exemplo que nós conhecemos bem. O João Gilberto faz sucesso de qualquer jeito. Ele se mostra a língua para o público e faz sucesso. Mas ele é realmente genial. Né? Ele atingiu um patamar de respeito na comunidade dos músicos e na comunidade de conhecedores de música que vai além, digamos assim, do vil mortal. Né? Então algumas pessoas podem se dar esse luxo, mas são muito poucas, muito poucas. A maioria se desenvolve por meio da interação com os outros. Né? Então a inteligência social é que é o X da questão. Por isso que as empresas hoje fazem testes de competência, de qualificação técnica, mas elas dão muito mais ênfase nas qualificações emocionais e sociais. Eu vou dar um exemplo de um teste. Os vendedores estão sendo selecionados, está havendo uma seleção de vendedores. E a mocinha pede que cada um preencha a sua ficha e quando preencher, devolva para ela. Aí ela vai, o cara vai, preenche e devolve para ela. Ela olha e fala, olha, obrigado, mas você não serve. Né? Daí tem 2 possibilidades. Tem gente que fica bravo, vai embora, xinga. Tem gente que simplesmente vai embora. E tem aqueles que falam, puxa, mas vamos conversar, será que eu errei em alguma coisa? Será que não posso rever isto? Será que daria para eu falar com o seu supervisor, para ver se a gente pode, porque eu adoraria trabalhar aqui. Talvez passou, fica na sala ao lado. Né? Então, eles têm uma inteligência social que ele soube lidar com a rejeição, ele soube lidar com o não, ele não aceitou a porta fechar sem mais nem menos, ele procurou atingir seus objetivos apesar do obstáculo. Ele está mais preparado, né? Com certeza. No próximo bloco eu quero conversar contigo a respeito da formação da nossa imagem, como devemos cuidar da nossa imagem. Daqui a pouquinho vamos para mais um comercial, voltamos já.
Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando hoje sobre imagem com o consultor José Antônio Rosa. José Antônio, a gente falou de diversas formas de construir uma imagem. Agora, como manter essa imagem? Como cuidar da nossa imagem pessoal? Quais seriam suas dicas? Eu acho que as pessoas têm que cercar 3 coisas principais: a aparência, a fala e o comportamento. Não é? Se você comportar-se de maneira inadequada... Não só no ambiente de trabalho, né? Não Pensando só no ambiente mundo de trabalho. corporativo. Esse é um ponto importantíssimo, porque ninguém é invisível. Eu lido muito com orientação de carreira e eu vejo que muitas vezes o profissional é bom, mas ele tem dificuldade de transitar de um emprego para o outro. E aí a gente vai ver, é porque o mercado tem restrições a ele. Todo mundo é visível. A sociedade nossa, embora os números sejam grandes, na verdade as pessoas são mais visíveis do que elas imaginam. Então, como você é visível, você tem de construir uma imagem positiva. Não é verdade? Então, quer dizer, cuidar da aparência é o primeiro ponto. Cuidar da fala, porque aquilo que a gente fala também estabelece nosso grau de compromisso com as coisas, nosso grau de competência, nosso grau de... Não é? E, ao mesmo tempo, cuidar do comportamento. Porque hoje, nos tempos modernos, de repente até cuidar do que escrevemos na internet. Certamente. Né? Isso eu considero a fala, né? É a sua voz, que está ali por meio das palavras que você põe ali, etc, etc. Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas não se dão conta de que aparecer é necessário, mas não é suficiente. Você tem que aparecer bem. Né? Então, aparecer sim, mas desde que eu apareça adequadamente, com credibilidade e com atratividade. Eu tenho popularidade dentro do nicho que me interessa, porque às vezes uma pessoa, se for popular entre 200, já é suficiente. Agora não é artista de rock, não é cantor de rock, não é, né? Então precisa pouca gente que o aprove efetivamente. Então ser popular dentro do grupo de interesse, mas ao mesmo tempo não só ser popular com credibilidade e com uma imagem atrativa, a qual os outros queiram se vincular. Os outros querem vincular-se a essa pessoa que é atraente, que é isso, aquilo, né? Todo mundo quer estar perto de gente bonita e bem-sucedida. É bem-sucedida e alegre, pessoa que traz aquilo que o Freud falava, talking cure, cura pela conversação. O cara conversa e a conversa dele é boa, né? Está numa reunião, a reunião cresce, as pessoas ficam para cima. Então, quer dizer, não é só uma questão de... Né? É uma questão de as pessoas se posicionarem de tal modo que elas espalhem emoções nutrientes. O indivíduo com inteligência emocional tem um espectro emocional positivo. As emoções dele contagiam positivamente os outros, no bom sentido. E aquele que tem emoções tóxicas, ele manda coisas ruins para o outro. Tá? Qualquer manifestação de ira desagrada as pessoas que estão em volta. Elas sentem uma coisa estranha que elas não sabem identificar o que é, mas é verdadeiro, é concreto. Então, é neste sentido, né? O indivíduo trabalhar com as emoções positivas, trazer emoções nutrientes, boas, verdadeiras, e espalhar uma imagem adequada ali, naquele meio em que ele está. Existem também as pessoas que são antipáticas, por natureza mesmo. Como passar da antipatia para a simpatia? Na verdade, ela é antipática porque ela se comporta de maneira antipática. E o comportamento a gente gerencia. Então, gerencia o comportamento para deixar de ser antipático. Muitas vezes, esse gerenciar requer mudança profunda. E aí que eu aconselho a terapia. Então, o indivíduo é um indivíduo criativo, importante, mas ele é irracível. Ele é truculento, não é? Salvo pouquíssimas exceções, ele não vai sobreviver. Ele sobrevive se ele for um grande criador,
um grande gênio, etc. Fora disso, no mundo organizacional, no mundo corporativo, no mundo do dia a dia do trabalho, ele terá menos oportunidades por ser truculento. Então ele tem que aprender a controlar as suas explosões de ira, ele tem que aprender a controlar sua educação, ele tem que aprender a ser suave. Então ele tem que se comportar dessa maneira. Pode começar fazendo um bom curso de etiqueta, né? Se não resolver, vai fazer terapia. Que ótimo. Você fala também da questão sobre o compromisso, a questão dos 3 Bs relacionados ao compromisso. O que são esses 3 Bs? 3 Bs é um mecanismo que eu uso para dizer o seguinte, que a gente não pode usar a comunicação como técnica, você tem que usar como um instrumento de relações boas. Então você tem que ter 3 Bs, né? Boa intenção, boa vontade, porque às vezes os outros não são aquilo que nós gostaríamos que fosse. Nós vivemos no mundo como ele é, e lidamos com as pessoas como elas são, não como gostaríamos que fosse. Então nós precisamos ter boa vontade, porque às vezes eu vou ter que gastar muita saliva, tem que ter muita paciência para lidar com um filho adolescente que está numa fase difícil da vida, né? José Antônio, existem também ferramentas que podem ajudar nesse sentido de melhorar nossa imagem, ferramentas como o marketing pessoal e o marketing profissional. Como se dá esse auxílio dessas ferramentas à nossa imagem? Então, no mundo rural e simples, as pessoas se conheciam face a face, as coisas eram simples. Hoje, você vai consultar um médico que você não conhece, você não tem referência dele. Você vai consultar um advogado, muitas vezes que você não conhece. Você vai interagir com pessoas desconhecidas, né? Então, estas pessoas, elas têm de desenvolver o conceito de marketing profissional ou pessoal. Algumas precisam mais do que outras, mas todas precisam em alguma medida. A pessoa que trabalha numa empresa, dentro de um cargo restrito, que volta-se para dentro dessa empresa, precisa de algum marketing pessoal, para ela ganhar cooperação, para ela realizar seus projetos e para ela passar uma imagem de competência e profissionalismo para pular para outros degraus, né? Agora, aquele profissional que está no mercado já vai precisar muito mais do que isso. Então, as ferramentas do marketing passam a ser interessantes para muita gente. O médico não basta que ele seja competente. Tem que ser competente e tem que projetar sua imagem positiva. Ele não vai projetar necessariamente através do jornal, da TV. Vai projetar através de artigos técnicos, né? Ele vai projetar por meio de um congresso. Ele vai buscar caminhos adequados dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Mas, de qualquer forma, ele precisará das ferramentas de marketing, que é comunicação com o maior número de pessoas, né? Daí as mídias sociais desempenham um papel importante, as mídias sociais eletrônicas, eu quero dizer, digitais, desempenham um papel importante, e muitas pessoas já poderão recorrer mesmo à assessoria de imprensa, buscar uma projeção maior, né? Mesmo na mídia popular, para escrever um artigo no jornal, para ser referência em um programa de TV, para ser referência num jornal, numa entrevista de jornal, para fazer uma palestra e assim ganhar mais visibilidade, porque não se esqueça de que nós vivemos numa sociedade midiática. A visibilidade é necessária, né? Às vezes a visibilidade é necessária num ambiente restrito e às vezes nós precisamos ter uma visibilidade mais social. Ótimo. José Antônio, queria agradecer muito a tua presença. Obrigado por estar hoje aqui conosco no Gestão Eficaz. Obrigado, foi um prazer. Obrigada pela companhia. Nós estamos de volta na semana que vem. Até lá.